Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nosso objetivo nesse vídeo é apresentar as funções básicas do Stata. Isso inclui falar um pouco sobre sua interface, mostrar como dados de uma planilha podem ser importados, elaborar e analisar alguns gráficos. Vamos iniciar então fazendo uma pequena tour pelo programa. Perceba que o Stata é dividido por blocos. No bloco central, obtemos a maioria dos resultados e saídas do programa. Por exemplo, se estivermos realizando uma regressão, é aqui que vamos visualizar os resultados do modelo, como o valor numérico dos parâmetros, seus desvios padrão, estatísticas T e F, intervalos de confiança e coeficientes de determinação. Se quisermos elaborar, por exemplo, uma matriz de correlação entre as variáveis, é também nesse espaço que vamos verificar os resultados. Bom, então já deu para perceber que nesse campo aparecem as principais informações estatísticas que serão abordadas. No campo logo abaixo, temos o espaço para inserir os comandos. Veremos que no Stata existem pelo menos duas formas de realizar os procedimentos desejados. O primeiro é pelo menu de ferramentas, que fica na parte superior do programa. E o segundo é nesse espaço aqui. No campo Command, podemos introduzir os comandos diretamente a fim de realizar os procedimentos de uma forma mais rápida. Do lado esquerdo, no campo Review, aparece o histórico dos procedimentos feitos. Isso é muito importante, principalmente quando estamos estimando muitos modelos e realizando diversos testes, porque dá ao usuário a possibilidade de retomar o procedimento de forma mais simples e fácil, sempre que necessário. Também é importante ressaltar que quando o procedimento ou comando é feito de forma errada, a linha de comando aparece nessa área em vermelho. É importante lembrar disso. Já do lado direito temos dois campos. No de cima é onde aparecem as variáveis inseridas no modelo. No de baixo, obtemos informações específicas dessas variáveis, como por exemplo seu tipo, formato, além de algumas características da amostra, como o número de observações e o espaço que o banco de dados ocupa no computador. Na parte superior do programa, temos a barra de menus. Vamos ver as principais opções. Em arquivos, podemos abrir projetos já iniciados, salvar o documento em formato log, importar os dados, que podem, por exemplo, estar numa planilha de Excel. Nessa opção, o Stata também disponibiliza um banco de dados que pode ser utilizado para acompanhar os exemplos e tutoriais do programa. Nesse campo abaixo, observamos os últimos projetos realizados. Em gráfico, temos uma série de maneiras de realizar os gráficos. Por exemplo, nessa primeira opção, podemos plotar duas variáveis de forma pareada e uma linha de regressão. No menu Statistic, está a maioria dos modelos e estatísticas que podemos realizar no Stata. Por exemplo, em Linear Model and Correlated, podemos realizar diversas análises de regressão, da simples até a regressão quantílica ou com dados em painel. Então tem muito o que explorar nessas funções aqui do Stata. Bom, os principais aspectos da interface, na verdade, são esses. Mas ainda existe muita coisa que pode ser vista aqui. Aos poucos, o usuário vai se familiarizando com a interface e aprendendo suas funções, que não são poucas. Vamos começar, então, pelo banco de dados. Temos aqui uma planilha simples do Excel. Aqui são dados do crescimento populacional, expectativa de vida e renda per capita de 68 países. Esses dados foram obtidos do banco de dados do próprio Stata. Para baixá-los, clique em File, Exemplo Datasets, nessa primeira opção que está dando aqui. O arquivo é esse que está aqui. É só clicar em Use agora. Mas como um dos objetivos dessa videoaula é ensinar como importar os dados ao Stata, vamos utilizar esse banco de dados aqui do Excel. A forma mais simples de importar os dados é simplesmente os colando no banco de dados do Stata. Veja como é simples. Selecione todo o conjunto de dados. Aperte Ctrl C. Na barra de comandos do Stata, digite Edit. E em seguida, clique em Enter. Depois, basta colar com Ctrl V. Você já tem um banco de dados colados no Stata.
Se ocorrer algum problema no processo de importação, a variável ficará em vermelho no editor de dados. Por exemplo, um erro frequente que ocorre quando estamos mexendo com Stata é o não reconhecimento de alguma variável como um valor numérico. Na verdade, esse é um problema causado geralmente pela incompatibilidade dos sistemas de pontuação do Excel e do Stata. No Excel, geralmente o sistema de pontuação segue a lógica brasileira, ou seja, o separador decimal é a vírgula, enquanto o separador de milhar é o ponto. No modelo do Stata, que segue a lógica americana, os formatos se invertem. Por isso, atente-se sempre para isso quando for tentar transferir os dados do Excel para o Stata. Bom, agora pode fechar essa tabela. Sempre que quiser acessar novamente os dados, basta digitar Edit na barra de comandos. Veja que as variáveis inseridas são visualizadas na parte direita superior do programa. No campo de saída dos resultados, temos já as primeiras informações, que são aqui o número de variáveis e o número de observações. Vamos então fazer o primeiro gráfico. Começando então com um bastante utilizado, que é o histograma. O histograma é um diagrama que mostra a distribuição das frequências dos dados. Geralmente ele é utilizado para se ter uma noção inicial sobre a distribuição dos dados. No campo Variable, escolhemos nossa variável de interesse. Vamos escolher então a expectativa de vida. Nessa caixinha escrito Bins, escolhemos quantas frequências vamos adotar. Vamos colocar nesse exemplo 6 retângulos. Clique agora sobre a opção Density Plots e marque Plot da densidade normal. Agora pode clicar em OK. Veja que temos agora um histograma com os nossos dados e uma representação de uma curva de densidade de probabilidade normal por cima. Essa curva nos ajuda a analisar se existe semelhança entre uma curva normal com a frequência dos nossos dados. Nesse caso, vemos que são bastante diferentes. Podemos editar cada campo desse gráfico. Clique com o botão direito sobre o gráfico e escolha a opção Start Graph Editor. Veja como é simples trocar o nome da variável. Se quiser colocar fundo branco no gráfico, basta clicar no fundo e escolher a opção White. Para salvar o gráfico, primeiro fechamos a edição. Agora podemos saltar para o arquivo. Temos aqui diversos formatos diferentes para salvar o arquivo. Uma opção bastante recomendada para periódicos é o formato EMF ou WMF, que são formatos de vetores, mas você também pode salvar, por exemplo, em PNG. Bom, vamos agora realizar outro importante gráfico, que é o Scatter Plot. Vamos na opção Two-Way, Create. Como Y-Variable, escolhemos a expectativa de vida e como X-Variable, o produto per capita. A escolha sobre quem será o Y ou o X deve seguir a teoria que embasa o trabalho. Nesse caso, esperamos que a renda per capita ajude a explicar a expectativa de vida. Por isso, escolhemos essa ordem. Clicamos agora em Accept. Se quisermos sobrepor dois gráficos, devemos novamente clicar em Create. Vamos na opção Fit Plots e vamos marcar essa opção aqui. Vamos escolher a mesma ordem de variáveis. E novamente clicar em Accept. Agora clique em OK. Veja que fizemos dois gráficos. No primeiro, os dados observados de expectativa de vida e renda per capita são plotados. No outro, é desenhada uma linha vermelha que representa a linha de regressão em formato quadrático. A opção pela forma quadrática foi feita porque os dados mostram uma relação não linear entre expectativa de vida e renda per capita. Ou seja, a expectativa de vida aumenta com a renda, mas com taxa decrescente. Ou seja, a aceleração é maior nas fases iniciais do desenvolvimento. A área acinzentada é o intervalo de confiança da previsão, que é a linha de regressão. Para lembrar, o intervalo de confiança mostra com certo grau, geralmente com 95% de confiança, um intervalo que pode conter a verdadeira previsão. Assim como foi feito para o gráfico anterior,
Também podemos editar esse gráfico clicando com o botão direito sobre o mouse, o que ficará então de exercício para você que está assistindo. Agora vamos fazer uma análise de correlação entre as três variáveis e calcular algumas medidas de posição e dispersão. Para isso, vamos em Statistics, Summary, Table and Tests, and Descriptive Statistics. Agora, Correlations and Covariances. Nesse campo, inserimos as variáveis que serão analisadas. Podemos escolher todas elas neste caso. Em Options, podemos deixar a primeira opção marcada. Agora, clique em OK. Veja que na primeira tabela obtemos informações sobre a média, o desvio padrão e os outros valores de máximo e mínimo das variáveis. Por exemplo, o primeiro valor da tabela indica a média da taxa de crescimento populacional dos países da amostra. No de baixo, temos a expectativa de vida média. E o terceiro indica a renda per capita média, que nesse caso foi de quase $9.000. Na segunda tabela, temos informações sobre os coeficientes de correlação simples das variáveis. Obviamente, na diagonal principal, temos a indicação de correlações perfeitas, pois são correlações da variável com a própria variável. Note como se trata de uma matriz simétrica, não apresentam-se as informações no triângulo superior. Bom, teoricamente, o coeficiente de correlação indica o grau de associação linear entre duas variáveis. Quando observamos um valor negativo, indica que quando uma variável aumenta, a outra está diminuindo. Se o coeficiente for positivo, temos uma relação direta, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. A intensidade da relação é medida pelo valor do coeficiente, que varia de -1 a 1. Quando o coeficiente for -1, dizemos que temos uma correlação negativa perfeita. Se for positivo, temos a correlação positiva perfeita. Mas casos extremos são difíceis de ocorrer. Em geral, os coeficientes de correlação se situam dentro dessas extremidades. Dito isso, perceba que o coeficiente de correlação entre crescimento populacional e expectativa de vida foi negativo, assim como também ocorreu entre a relação entre crescimento populacional e renda per capita. Isso quer dizer que existe uma associação linear entre essas variáveis na amostra. Quando o crescimento populacional aumenta, a expectativa de vida e a renda per capita diminuem. Nesse caso, a variável que apresentou maior associação linear com o crescimento populacional foi a expectativa de vida, porque o coeficiente para essa relação foi maior do que o da outra relação, em valor modular. Já o grau de associação linear entre expectativa de vida e renda foi positivo, ou seja, quando a renda aumenta, a expectativa de vida também aumenta. É importante ressaltar que o coeficiente de correlação não significa necessariamente uma causação. Eu poderia, inclusive, falar o inverso, que quando a expectativa de vida aumenta, a renda per capita também aumenta. Na verdade, a correlação simplesmente mede o grau de associação linear entre duas variáveis. O que vai indicar causação nesse caso vai ser a teoria que embasa o trabalho. Por exemplo, teoricamente faz sentido dizer que a renda melhora a expectativa de vida dos países. Agora vamos para a análise de regressão. Clicamos em Statistics, Linear Models, Linear Regressions. Como variável dependente, adotaremos a expectativa de vida e, como independentes, colocaremos as outras duas variáveis. Agora, clique sobre a opção Robust. Nessa tela, temos a opção de estimar o modelo por esses estimadores. O default é o MQO, ou o OLS. Agora, clicamos em OK. Essa é uma saída clássica de regressão do Stata. Vamos falar por partes o significado de cada um desses números. Aqui temos a soma de quadrados, que pode ser do modelo, dos resíduos ou dos dados, também chamado de totais.
Aqui temos o grau de liberdade associado com cada uma das somas de quadrados. Por exemplo, no caso da soma de quadrados dos resíduos, temos n menos k graus de liberdade. N é o tamanho da amostra, é o número de observações, e k é o número de parâmetros, que neste caso é igual a 3, já que temos duas variáveis explicativas e uma constante. Como temos 63 observações, o número de graus de liberdade que temos aqui é 60. No campo ms, temos a média da soma de quadrados, que nada mais é que o valor da soma de quadrados dividido pelos graus de liberdade. No caso da soma de quadrados dos resíduos, a ponderação pelos graus de liberdade nos dá o valor estimado da variância do erro do modelo, que é uma estimativa muito importante na modelagem. Do lado direito, também temos informações importantes. Aqui é o tamanho da amostra, que já falamos que é igual a 63. Mais abaixo, o teste F calculado e seu valor P associado. Como o valor P foi muito baixo, podemos dizer que rejeitamos a hipótese nula desse teste, ou seja, pelo menos um dos parâmetros que acompanham as variáveis explicativas foram significativos no modelo. Esse daqui é o coeficiente de determinação. Ele indica que cerca de 54% da variação da expectativa de vida podem ser atribuídas às variáveis do modelo. Mais abaixo, temos o coeficiente de determinação ajustado. Sua interpretação é praticamente idêntica ao R2 padrão. A diferença, na verdade, está em seu cálculo, pois aqui conseguimos ponderar o R2 para o acréscimo de variáveis. Esse último valor da parte superior é a raiz quadrada da variância do modelo, ou seja, é o desvio padrão do erro aleatório. Vamos agora para a parte de baixo da saída de regressão. Na primeira coluna, temos nossas variáveis, que são seguidas pela estimativa dos seus coeficientes, do seu desvio padrão, e também temos aqui o teste t. A hipótese nula do teste t é que o parâmetro associado a essa variável é igual a zero. Caso ele seja maior do que 2 modular, podemos rejeitar essa hipótese a 5% de significância. Veja que, nesse caso, rejeitamos a hipótese para os dois parâmetros. Na frente, temos o valor P associado a cada um desses testes. O primeiro indica que a hipótese nula de que o parâmetro é igual a zero pode ser rejeitada a 5% de significância. O segundo indica que a hipótese nula pode ser rejeitada a um valor menor que 1% de significância. Logo à frente, temos os intervalos de confiança criados para os parâmetros. Eles indicam a área que o verdadeiro parâmetro pode estar inserido com 95% de confiança. Um detalhe é que quando o intervalo de confiança inclui o valor zero, o parâmetro do modelo pode ser considerado estatisticamente igual a zero. Neste caso, a variável que o acompanha não possui influência sobre a variável dependente. No nosso exemplo, notamos que todos os parâmetros foram significativos e que nenhum intervalo conteve o valor zero. Agora vamos para a interpretação dos parâmetros. Em primeiro lugar, é importante frisar que devemos ter bastante cuidado com a forma que as variáveis foram inseridas no modelo. Por exemplo, a expectativa de vida está em anos de vida e a variável crescimento populacional está em taxa percentual. Portanto, uma variação unitária da primeira se dá em anos de vida e uma variação unitária da segunda se dá em pontos percentuais. Dito isso, podemos dizer que quando o crescimento populacional aumenta em 1 ponto percentual, a expectativa de vida se reduz quase em 1 ano de vida. Veja agora o caso da renda per capita. Os dados da renda estão em unidades de dólares. Porém, o coeficiente é muito pequeno para uma variação nessa escala, mas podemos multiplicá-lo por 1.000. Nesse caso, dizemos que uma variação de $1.000 na renda aumenta a expectativa de vida em cerca de 0,29 anos de idade. Ainda pode parecer pouco, mas parece ser uma forma mais interpretativa do que no primeiro caso. Podemos ainda simular uma variação de $10.000 na renda. Nesse caso, naturalmente, o aumento da expectativa de vida será mais evidente. Isso fica como exercício para você. Bom, por hoje é só isso. Até mais.